quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti, aleluia. Santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou. Eu quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti, aleluia. Santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou. Estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez, eu aqui, vocês aí em seus lares, e estamos neste domingo em nossa EBD online, né? E graças a Deus que nós podemos então continuar aprendendo juntos sobre a palavra do nosso Deus. E hoje nós vamos então abordar um assunto bastante interessante e que tem a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje, em razão desse nosso distanciamento social. Eu queria que você, desde já, pudesse convidar aí os seus familiares, seus filhos, marido, esposa, enfim, todos pudessem se reunir nestes poucos minutos que nós ficaremos aqui conectados para estudarmos um pouco sobre a Igreja de Cristo Jesus, a Igreja dos Apóstolos lá do livro de Atos. E é onde nós basearemos a aula desta manhã, que tem como tema pequenos grupos, grandes igrejas. Nós vamos ver alguns princípios, algumas práticas da Igreja dos Apóstolos que contribuíram para o crescimento exponencial daquela igreja que não se reunia nos templos. Era uma igreja que, apesar de irem aos templos, o seu trabalho, o seu avanço na proclamação do Evangelho dava-se muito nos lares, de casa em casa, como nós vamos observar em alguns textos deste livro de Atos, especificamente no capítulo 2. Antes de começarmos, eu gostaria de orar para que o Senhor Deus pudesse falar ao seu coração, aos nossos corações, neste encontro. Senhor, nosso Deus e Pai, pedimos a Tua direção, a Tua iluminação neste momento para meditarmos e estudarmos, Senhor Deus,
na Tua Palavra, que aquilo que possa ser ministrado nesta manhã, neste encontro, o Senhor possa colocar, ó Deus, nos fazer entender, e que nós, como igreja, Senhor, possamos buscar extrair aquilo que agrada ao Senhor desses ensinamentos e assim colocarmos em prática na nossa vida de igreja, ó Pai. Obrigado por este dia, obrigado pelas nossas famílias e por esta oportunidade, mesmo distantes fisicamente, mas próximos e unidos pelo amor de Cristo Jesus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Queria que você então pudesse abrir aí a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2. Inicialmente nós ficaremos nesse texto e nós vamos observar alguns princípios aí da igreja apostólica, da igreja dos discípulos de Cristo Jesus. Então, pequenos grupos, grandes igrejas. Esse é o tema da nossa EBD de hoje. E eu queria que você pensasse nesta primeira pergunta aqui que traz este slide. Você já se sentiu cuidado por sua igreja? Nós temos a Nova Sião hoje, nós temos em torno de quase 200 membros e congregados. Isso eu estou incluindo Nova Sião, que se encontra e se reúne na Rua Benfica, a nossa congregação na Rua da Fonte e também os nossos irmãos lá do Sertão Baiano, lá de Baixinha de Fora, e dos povoados que nós temos alcançado lá. Certamente esse número que eu disse para os irmãos talvez seja até maior, considerando todos os nossos povoados alcançados lá no Sertão Baiano. Mas você já se sentiu cuidado por sua igreja? Nesses dias que nós estamos vivendo esse distanciamento social, como você tem sentido, né? Nós temos a Igreja Batista Nova Sião tem correspondido no que diz respeito ao cuidado e ao pastoreio, e eu não quero deixar que este pastoreio esteja vinculado apenas às figuras dos pastores, né? Mas também uns com os outros. Como você tem se relacionado, né, com os nossos irmãos aí que nós não nos temos visto frequentemente, e quando nos vemos aqui por meio da internet, e então aquele contato físico e gostoso que nós temos nos nossos encontros tem nos feito falta nesses últimos dias. Como você tem sido cuidado por sua igreja ou pela Igreja Batista Nova Sião nesses dias? Então, nós vamos pensar em alguns princípios desta igreja de Atos, do livro de Atos, que são princípios bíblicos e são princípios de uma igreja do Novo Testamento. E aí, Atos capítulo 2, tomando por base aí o versículo 42, e leremos alguns na sequência, diz que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Era uma igreja que tinha estes princípios: ensino, comunhão, partir do pão e oração. Esta era uma marca muito constante e presente na vida desta igreja e destes discípulos da igreja daqueles dias. Uma igreja que estava centrada na palavra de Deus, praticava a comunhão mútua, praticava o partir do pão com generosidade, e era uma igreja em que tinha uma das suas maiores marcas, que era a oração. Para tudo aquela igreja buscava a oração, através da oração, a direção do Senhor Jesus. Em todos os momentos em que a igreja pregava e agregava milhares de pessoas no corpo de Cristo, e também nos momentos de conflitos e de lutas e de prisões e de açoites que a igreja também sofreu naqueles dias. Versículo 46, nós vemos, adoravam juntos no templo. Eles tinham o templo e eles adoravam lá no templo, reuniam-se também nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. A
A marca dessa igreja era o relacionamento mútuo, era a comunhão cristã, a comunhão do templo nos grandes encontros e a comunhão nos pequenos encontros e nos pequenos grupos. E eles cuidavam uns dos outros. Se você voltar um pouquinho, Atos capítulo 1, sobre a pregação de Pedro, sobre o Pentecostes, e você lê até o capítulo 2, até onde nós chegamos, você vai ver que milhares de pessoas se converteram, milhares de pessoas foram batizadas. Onde colocar 3.000 pessoas? Onde colocar tanta gente dentro de um templo, num ambiente de igreja, numa estrutura física de igreja? Certamente naqueles dias eles não conseguiram fazer isto. Muitas pessoas se converteram, muitas pessoas foram batizadas, mas o acolhimento dessas pessoas, a inserção dessas pessoas no corpo de Cristo se deu nos relacionamentos dentro dos pequenos grupos, como nós veremos a seguir. O versículo 47 nos chama a atenção que esta igreja ela sempre louvava a Deus, desfrutando da simpatia do povo. Era uma igreja que era bem vista aos olhos da sociedade, do povo daqueles dias, das pessoas que olhavam para aquela igreja e viam graça, viam um local onde elas podiam se achegar, serem acolhidas e serem cuidadas. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, se Lucas, que era um detalhista quando escrevia os seus textos, assim como o próprio livro de Lucas, ele coloca aqui a cada dia, ou seja, todos os dias, nesta igreja, havia conversões, havia novos discípulos que eram incluídos no corpo de Cristo. Este modelo, este jeito de ser igreja, então, alcançava novos discípulos através das expressões e dos gestos de amor que esta igreja dos discípulos praticavam naqueles dias. Então, como é que nós, como igreja, aí, nós queremos falar de pequenos grupos, nós vamos observar aí alguns princípios, né, ou retornarmos a alguns princípios que ficaram esquecidos durante bom tempo da nossa caminhada cristã, da nossa caminhada aqui na Nova Sião. E estes dias de distanciamento social serviram para isso. Certamente nós estamos nos nossos lares, no ambiente dos nossos lares, em grupos pequenos. E nós precisamos, então, voltar a esta prática dentro dos nossos lares. Eu me lembro que, desde pequeno, eu sempre ouvi uma frase que dizia: uma igreja que é saudável, uma igreja que é forte, é uma igreja que dentro dos seus lares, em cada lar, ela tem uma estrutura saudável, uma estrutura bíblica, onde Cristo é o centro deste lar. Então nós vamos ver quais são esses princípios e o que nós precisamos fazer para retomar esses princípios. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o que a igreja pretende hoje, e falando sobre pequenos grupos, é que nós não vamos falar de nada novo. Esse texto de Lucas foi escrito há mais de 2000 anos, mas nós queremos uma prática nova. E esta prática que nós estamos agora aqui, eu daqui de casa, transmitindo esta aula para vocês e vocês em seus lares, é uma nova prática, é um novo jeito de ser igreja, é uma nova forma de ser igreja sem perder a essência dos princípios que nós vimos de ensino, de comunhão, de partir do pão e de oração que a igreja dos discípulos e dos apóstolos de Cristo Jesus praticavam naqueles dias. Sobre a volta às práticas desses valores, então nós precisamos retomar ou intensificar, não digo retomar, mas intensificar o ensino da palavra de Deus. Vivemos hoje numa sociedade em que é chamada da sociedade líquida, né? O conhecimento, existe uma palavra que nós utilizamos muito no meio de tecnologia, que é a memória volátil. É aquela memória que, enquanto, por exemplo, o seu computador ou o seu dispositivo móvel ele está ligado, você tem
aquilo que você está projetando na tela está em memória. Quando você desliga, acaba-se ali, sumiu tudo, então aquela memória volátil, ela se desfez e você não consegue recuperar aquilo se você não salvou. Então nós vivemos uma sociedade assim, em que as coisas são muito voláteis, as coisas são muito rápidas, as pessoas recebem alguma informação e logo em seguida parece que já esqueceram ou não assumem aquilo como verdade. Então o ensino da palavra de Deus, ele leva tempo e ele leva investimento, tanto de quem ensina como de quem aprende. A volta à prática da comunhão, ou intensificação da comunhão, da comunidade, do sentido de comunidade, de ter as coisas em comum. Eu não quero aqui dizer que aquela igreja, algumas pessoas vinham e davam seus bens. Não eram todos os apóstolos, não eram todos os discípulos, não digo apóstolos, mas não eram todos os discípulos. Era um grupo que fez isso, mas não eram todos. O que eu estou querendo dizer é que a comunhão, ela é não apenas o encontro no café da manhã ou os nossos encontros de almoço, não, nada disso. A comunhão é muito mais do que isso. A comunhão é poder cuidar do irmão, é ajudar o irmão, é estar junto nas reuniões dos ministérios, nas reuniões de escola bíblica dominical presenciais que nós estamos temporariamente sem poder fazer. Mas comunhão é muito mais que isso, é a ceia do Senhor, é as nossas celebrações, as nossas grandes celebrações, nossos grandes encontros, da oração, de orarmos uns pelos outros, de orarmos individualmente, sozinho, nos nossos lares. A oração é um princípio que faz parte e deve ser uma característica de uma igreja e dos discípulos de Cristo Jesus. O partir do pão com generosidade é poder compartilhar. E agora, aqui abrindo um parênteses, nós estamos aí, uma palavra de agradecimento à igreja, àqueles irmãos que generosamente têm contribuído para as nossas cestas básicas, quer através de mantimentos ou quer financeiramente. Neste mês, nós tivemos um número maior de irmãos por causa de todo esse cenário que nós estamos vivendo e graças a Deus conseguimos atender a todos. Veja que bênção, a Igreja Batista Nova Sé é uma igreja pequena, mas que conseguiu atender a todos os irmãos que necessitaram de cesta básica neste mês. E aqui um reforço, não deixe de colaborar. Você não precisa trazer muitos elementos de doação, nós não queremos que você faça isso como um sacrifício, faça isso com generosidade, com alegria, com disposição. Aquilo que você puder doar, o seu pouco, juntando com um pouco de outro, será multiplicado para nós assim podermos distribuir aos nossos irmãos. E aqui eu fecho esse parênteses. E uma outra prática, um outro princípio é a vivência em grupos pequenos. Nós vamos ver que esta igreja era uma igreja que processava muito os encontros, os pequenos encontros. E por causa destes pequenos encontros, a igreja cresceu de uma forma exponencial. Foi nos lares, foi nas casas que o Evangelho ele conseguiu uma expansão e um crescimento, acredito eu, jamais visto na história da igreja. A igreja cresceu enormemente naqueles dias pós a subida de Cristo Jesus. Do que nós precisamos? Voltar para os lares. Casas de oração. Os irmãos estão lembrados que o ano passado nós fizemos casa de oração em pelo menos 12 lares. Como foi bom nós fazermos isso? Pequenos encontros, lares de pessoas que estavam afastadas da igreja, lares de pessoas não crentes, pessoas inclusive muito religiosas e que nos receberam com tamanha alegria, onde nós pudemos levar a palavra de Deus. E certamente a igreja passou a ser vista por estas pessoas de uma forma diferente. A igreja de Cristo, eu não digo a Igreja Batista Nova Sião, mas a igreja de Cristo passou a ser vista de uma maneira diferente por estas pessoas. A valorização dos relacionamentos. Esta igreja, a igreja dos discípulos, é uma igreja que buscava o relacionamento. É importante ressaltar que num relacionamento, ele não quando você chega numa igreja, você que é novo convertido ou que está na igreja há pouco tempo, você acha que talvez você vai chegar numa igreja e parece que a igreja vai ser o céu. Não. Você vai ter dificuldades, você vai ter conflitos, você vai ter
muitas vezes você vai ter alguns desentendimentos, porque isso faz parte. Nós agimos, pensamos e fazemos as coisas diferentes uns dos outros. E não é no ambiente da igreja que você vai não ter estes tipos de dificuldades, sim. Mas aí o que deve prevalecer é o amor, é a graça, é o perdão e a misericórdia que nós precisamos ter uns para com os outros. Por isso, relacionamento, nós vamos muitas vezes chocar, mas nós vamos, em boa parte do tempo, estarmos alegres, unidos e celebrando a vida de Cristo em nós e a transmissão desta vida de Cristo às outras pessoas. Retomar a vida em comunidade, aquilo que eu falei, nós precisamos ter esse senso de estarmos em comunidade, juntos, de podermos repartir não somente as questões materiais, mas também de compartilhar uns com os outros os nossos desejos, as nossas necessidades, as nossas crises, os nossos problemas, as nossas lutas. Nós precisamos sim retomar esse senso de comunidade. Observem, e aí vocês podem caminhar para Atos capítulo 5, versículo 42, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Como nós podemos então expressar ou anunciar Jesus, o Cristo, no templo e de casa em casa, como faziam esses discípulos da igreja de Atos dos Apóstolos? Os pequenos grupos. Os pequenos grupos, eles são um jeito de ser igreja, é você trazer o grande encontro para o pequeno encontro. Não que serão 10, 20, 30 pequenas igrejas Batista Nova Sião. Não, é uma igreja. A Igreja Batista Nova Sião é representada em pequenos grupos, em pequenos encontros. E quando nós falamos de pequenos grupos, algumas coisas estão por trás disso, além do ensino, além da comunhão, do partir do pão, da oração, o pastoreio. Nós precisamos pastorear, cuidar dos nossos irmãos e não apenas deixar que este cuidado seja apenas dos pastores ou dos líderes de ministérios. Todos nós fomos chamados para cuidar uns dos outros, para pastorear uns aos outros. Os pequenos grupos não vão resolver tudo, mas eles vão potencializar o cuidado, o serviço, o discipulado, a intercessão, a multiplicação de discípulos e a multiplicação de igreja. A igreja dos apóstolos, ela foi uma igreja que cresceu de uma forma exponencial. Se fôssemos naqueles dias, fôssemos criar igrejas batistas, quantas igrejas grandes seriam criadas de médio para cima? Porque quando os discípulos pregavam, não eram uma, duas, três, eram muitas almas que se rendiam aos pés de Cristo Jesus. Os pequenos grupos, eles são um ambiente estratégico para vivenciarmos uns aos outros. A vida da igreja em Jerusalém, ela girava em torno dos relacionamentos. Percebam que os apóstolos, eles se reuniam no templo, mas eles não conseguiam levar aqueles milhares de novos discípulos para se encontrar nos templos, para ter os seus encontros de ministérios ou de escola bíblica. Estes ensinos, essas práticas eram feitas nos lares destes discípulos, como nós veremos a seguir, em torno dos relacionamentos e sob a direção do Espírito Santo. Eles experimentaram um crescimento explosivo. Quando nós lemos lá o texto de Atos capítulo 2, ele diz que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias, novos discípulos eram acolhidos e inseridos no corpo de Cristo Jesus. E aí nós temos que ter o equilíbrio. Por isso, a importância de termos os grandes encontros no templo e nós temos os pequenos encontros nos lares. Quando nós falamos de pequenos grupos, e aqui também
este modelo de pequeno grupo que nós estamos falando aqui é o modelo da igreja multiplicadora, que é um pequeno grupo multiplicador, onde, passado todo este cenário que nós estamos vivendo, desse distanciamento social, quando nós pudermos voltar à vida normal, imagino eu que nós devemos voltar a isso, vai levar um tempo, obviamente, mas quando nós voltarmos à nossa vida normal, dos nossos encontros presenciais, pense que talvez seja muito mais fácil, se você quiser ser um anfitrião de um pequeno grupo, você abrir o seu lar e você convidar o seu vizinho para estar presente nos encontros. O seu vizinho talvez ele tenha mais dificuldade de ir a um domingo, porque os nossos encontros hoje são dominicais, de estar no domingo na igreja, e ele tenha mais facilidade, por exemplo, de estar num encontro que seja durante a semana no seu lar. Então, esta é uma estratégia que nós precisamos lançar mão dela, é um modelo que nós precisamos voltar e implantar na Nova Sião, nesta nova caminhada, nesses novos rumos que nós precisamos dar para a Nova Sião. Desde o ano passado nós estamos falando sobre isso, portanto é o equilíbrio. Nós precisamos dos grandes encontros, mas o que vai manter a igreja ativa não são somente estes grandes encontros nos nossos cultos, às quartas-feiras, aos domingos ou em outros dias, não. Os pequenos encontros nos pequenos grupos é que farão com que a igreja ela tome corpo e ela cresça, mas de uma maneira saudável e sustentável. Atos capítulo 5 nós já lemos, todos os dias no templo e de casa em casa, eles anunciavam a Jesus Cristo, não paravam de anunciar a Jesus Cristo. Então, o que é o PGM, ou Pequeno Grupo Multiplicador? Um pequeno grupo de pessoas que se reúne regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores e da multiplicação de discípulos. Nosso objetivo como discípulos, primeiro, é glorificar a Deus. Nós somos chamados para adorar e para glorificar a Deus. E quando nos relacionamos, então o relacionamento vertical e horizontal, né? O vertical e o horizontal. Adorar a Deus e amar ao próximo e se relacionar com o próximo. A partir destes relacionamentos, então, nós aproximaremos as pessoas de Cristo, nós praticaremos a comunhão do corpo de Cristo e nós multiplicaremos a igreja com novos discípulos. Nosso objetivo não é batizar para termos um hall de membros gigante. Nós queremos formar discípulos com o caráter de Jesus em suas vidas. E aí, quando nós falamos de pequenos grupos multiplicadores, nós precisamos falar dos princípios da igreja multiplicadora. A igreja multiplicadora é um modelo ou é um sistema que foi elaborado pelos batistas para ajudar as igrejas a desenvolverem ou a crescerem de forma saudável e de forma sustentável. Não criar uma igreja, um inchamento na igreja, mas fazer com que a igreja cresça na sua estrutura aqui dos pequenos grupos e se torne uma igreja grande ou que multiplique também como igreja, como plantação de igreja. E aí nós temos 5 princípios que são a oração, a evangelização discipuladora, a plantação de igreja, a formação de líderes e a compaixão e graça. E aí brevemente eu quero explicar ou quero dar uma definição rápida e nós vamos ao longo dos próximos encontros aí, talvez não exatamente no próximo, mas vocês vão ouvir falar muito sobre igreja multiplicadora e sobre os princípios e sobre o pequeno grupo multiplicador. Então, a oração, ela nos conecta com Deus e nós sabemos muito bem disso. Somente Deus pode dar e trazer as respostas que necessitamos e é o Senhor que dá o crescimento à sua
igreja. E é através da oração que nós podemos alcançar esta direção, nós podemos encontrar estas respostas vindas do Senhor para os novos rumos da Igreja Batista Nova Sião. Lembrando que não adianta nós termos este modelo de igreja multiplicadora e tentarmos implantar isso, custe o que custar, se não tivermos na oração, a direção do Senhor, para que Ele, o Senhor, cuide do crescimento da igreja, do crescimento qualitativo e do crescimento numérico da igreja. Segundo, a evangelização discipuladora. Um dos objetivos do pequeno grupo multiplicador é evangelizar as pessoas e não somente evangelizá-las, mas discipular estas pessoas. No ambiente do pequeno grupo é possível transmitir vida na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Isso se aplica aos crentes, se aplica a nós. O discipulado é uma prática que deveria ser presente nas nossas igrejas. As instruções, quando Jesus ele declara a grande comissão, ou quando ele comissiona os seus discípulos, ele disse: ide, pregai o evangelho, ensinai, batizai. Ensinar é discipular. E o verbo, o tempo do verbo é um continuar, não é pregue e acabou, ensine e acabou, batize e acabou, não. É constante. Nós precisamos manter a constância no ensino, na oração, na comunhão, no partir do pão. E tudo isso é discipulado. Você que está chegando à Nova Sião, você que foi acolhido pela Nova Sião, nós, talvez, alguns irmãos, nós levamos um tempo para acolhê-los e até para inseri-los na comunhão. Então, assim que as pessoas chegam para o ambiente de igreja, nós precisamos trazê-las para junto de nós. E a melhor maneira de não cometermos, muitas vezes, alguns deslizes e alguns equívocos é já inseri-las dentro de um ambiente de grupo pequeno, de pequeno grupo, de pequenos encontros, para que ela possa se sentir fazendo parte daquele grupo e, portanto, da igreja. Além disso, a partir do pequeno grupo multiplicador, na medida em que nós evangelizamos, na medida em que crescemos e multiplicamos os grupos, porque um grupo multiplicador, ele tem data de validade, ele não pode ficar um ano funcionando e não multiplicar. O objetivo é multiplicar. Então, nós precisamos agir, orar para que Deus faça com que a sua palavra germine no coração das pessoas e novos discípulos sejam inseridos no corpo e estes pequenos grupos comecem a crescer até o momento que precise dividir para um ou para mais pequenos grupos. Então, isso nos levará a ter uma igreja maior e que talvez não vá comportar lá na Nova Sião. E aí nós precisamos até organizar uma nova igreja. Por que não? Claro que nós queremos crescer exponencialmente, mas talvez crescer e dividir e ter uma nova igreja num novo local, talvez seja mais fácil até de pastorear e de cuidar uns dos outros e de manter esta coisa de comunidade muito próxima de nós. Com a semente plantada, plantamos igrejas de forma saudável, intencional, que se multiplicam. Para quê? Para o nosso primeiro propósito, para a glória do nosso Deus. A formação de líderes. Prego, discipulo, formo novos líderes. E aí nós podemos pegar por base, tomar por base, Paulo formando Timóteo. E na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 2, ele diz: ó Timóteo, o que aprendestes de mim, transmita-o a homens idôneos, para que transmitam a outros. Esse é o propósito. Discípulo gera discípulo.
Ovelha gera ovelha. Essa é uma frase que, para quem nasceu num lar evangélico, sempre ouviu. Ovelha gera ovelha. Discípulo gera discípulo. Então, eu fui ensinado, eu preciso ensinar, e aquele que eu vou ensinar vai ensinar outro, e assim, exponencialmente, nós vamos aumentando o número de seguidores e de discípulos de Cristo Jesus. E, finalmente, compaixão e graça. Tudo isso é feito porque nós de graça recebemos e de graça devemos entregar, de graça devemos dar. Então, são os 5 princípios da igreja multiplicadora. E por que nós precisamos, então, aproveitar este momento, caminhando aqui para o encerramento da nossa aula, né? Por que nós precisamos aproveitar esse momento de distanciamento social para pensarmos na nossa prática de ser igreja? Já que estamos no ambiente familiar, já que temos nos reunido como um pequeno grupo familiar, isso de certa forma é um treinamento para nós. Temos visto aí alguns irmãos que estão se reunindo durante a semana, estão se encontrando durante a semana, e isso é uma boa prática. E se você ainda não está fazendo isso com a sua família, ou só tem aproveitado as nossas lives, né, os nossos cultos, as nossas transmissões, passe a fazer isso também outro dia com a sua família. Se você aspira a ser um líder de pequeno grupo, comece a fazer isso também. Se você quer ser um anfitrião de grupo, faça isso também no ambiente do seu lar, para que quando nós passarmos por este momento, esse treinamento forçado que veio por causa aí da Covid-19, ele vai nos habilitar, nos tornar aptos para implantarmos estes pequenos grupos multiplicadores na Nova Sião de uma maneira muito tranquila e de uma maneira muito consistente e duradoura, que este é um dos nossos objetivos. Então, aproveitar esses dias do distanciamento social e fazer dos nossos lares pequenos grupos familiares para tornar lá na frente para transformar a Igreja Batista Nova Sião em uma igreja que ela será grande porque ela se encontra, ela cuida-se mutuamente nos encontros dos pequenos grupos multiplicadores. Então, pense que Deus permitiu esse tempo desta pandemia para que nós pudéssemos voltar a algumas práticas e alguns princípios que nós havíamos esquecido durante essa nossa caminhada cristã aqui. Então será um novo tempo para a Nova Sião, será uma nova forma de ser igreja, nada novo. Este modelo, ele tem mais de 2000 anos, assim como os princípios que são imutáveis, que são imexíveis, como dizia aquele antigo ministro, porque eles são ensinos bíblicos, são ensinos apostólicos, e estes apóstolos receberam diretamente do Senhor Jesus estes ensinos. Então reflita nesses minutos aqui que nós passamos estudando sobre pequenos grupos multiplicadores, pequenos grupos, sobre um modelo de pequenos grupos para a Nova Sião. Nós queremos contar com a sua participação, com a sua colaboração, com a sua disposição para liderar ou para oferecer o seu lar, para que assim nós possamos cuidar uns dos outros. Não deixar apenas para pastores ou para líderes. A igreja dos apóstolos, a igreja dos discípulos, embora tivesse Pedro, Tiago e João, Paulo como seus líderes maiores naqueles dias, não eram eles que estavam diretamente visitando, cuidando. Claro, eles faziam isso, mas esse não era o papel exclusivo deles. Todos cuidavam uns dos outros, e esta é a prática que nós precisamos voltar e retomar nesta retomada de vida normal que nós teremos aí num tempo de curto prazo, certamente, ou de médio prazo, certamente, que nós teremos. Que o Senhor nos conduza nisso, que o Senhor esteja à frente
e que o Senhor nos capacite a cuidar de uma forma melhor dos nossos irmãos e dos nossos discípulos e das pessoas que vão se achegar e que vão ser inseridas no corpo de Cristo Jesus. Quero orar com você e também orar por sua família neste momento. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra ministrada, ó Deus, por esses princípios que podemos observar na igreja de Atos, na igreja dos apóstolos. Que seja um desejo nosso, seja um desejo da Igreja Batista Nova Sião, de cada membro, de cada congregado, poder ser uma igreja de pequenos grupos, mas com o objetivo de ser uma grande igreja, uma igreja que possa se reunir, possa ensinar, possa discipular, possa, ó Deus, praticar a comunhão, possa praticar o partir do pão e possa ser uma igreja, ó Deus, sempre voltada à oração e à intercessão uns pelos outros. Permita que, ó Deus, nesses dias que estamos vivendo, o Senhor continue cuidando de nós, nos protegendo, nos livrando, ó Deus, destes males, nos livrando deste vírus. E agora nós queremos pedir pela Tua igreja, pelos nossos irmãos idosos, o Senhor visite cada um deles nesses dias, ó Deus, de isolamento, de distanciamento, que muitos têm evitado sair, dê paciência a eles, dê entendimento para que eles possam entender que é uma proteção para eles este momento que nós estamos passando. Visita também os enfermos da Tua igreja, que o Senhor coloque a Sua mão saradora sobre a vida de cada um deles. Visita, ó Deus, nesse momento a Elizabeth, a irmã do nosso irmão Nivaldo, que está internado na UTI, que o Senhor coloque a Sua mão saradora sobre a vida dela, ó Deus, ela é uma serva do Senhor, e que o Senhor cuide, ó Deus, dos profissionais que estão cuidando dela no leito de hospital. Pedimos também pelos irmãos que nas últimas semanas perderam entes queridos, consola, conforta estes irmãos e suas famílias, e que, ó Deus, eles possam sentir-se acolhidos pelo Senhor e abraçados pela Tua igreja através do sustento da oração e do cuidado mútuo, ó Deus. Muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua graça e por Tua misericórdia, que a cada dia se renova sobre as nossas vidas. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Preciso, antes de nós encerrarmos, dar alguns avisos. Talvez você até já saiba do que eu vá falar aqui. Então, nós temos aí as nossas cestas e a manutenção das nossas cestas, como eu disse aos irmãos, graças a Deus que nós conseguimos atender aos nossos irmãos que necessitaram de cesta e tivemos, obviamente, por causa desse momento que estamos vivendo, um acréscimo, né, no número das pessoas atendidas. E nós continuamos atendendo. Então, faça a sua doação, traga o seu mantimento. De segunda a sexta você pode fazer isso, das 13 às 17 horas. A Rosângela Espina, ela está na igreja, a nossa secretária, então você pode trazer e pode deixar no cesto de doações que nós temos a sua doação, ou se você preferir, você também pode doar financeiramente. E por que você pode doar financeiramente? Porque aquilo que nós não tivermos, o mantimento que nós não tivermos para montarmos a cesta, nós precisamos comprar no supermercado. Então, ou você doa o mantimento ou você doa financeiramente. Se você quiser fazer isso durante a oferta do seu dízimo, você destaca o valor e o Ministério de Finanças, então, depois destina esse valor para o Ministério de Ação Social poder efetuar as compras necessárias para atendermos os nossos irmãos. Então, faça isso e quando você trouxer, e aqui eu vou dar uma sugestão, né, de doação, além dos elementos básicos como arroz, feijão, açúcar, café, nós também, nesta época, nós vamos precisar de outros itens como o leite em pó, achocolatado. Nós temos crianças, né, e as crianças estão em casa, porque as escolas também estão paradas, né, biscoitos, então traga estes outros elementos, enlatados, sardinha, saladas, seleta, enfim.
traga outros itens para que nós possamos melhorar um pouco estas cestas que já são muito boas e que nós temos atendido um bom grupo de irmãos aqui na Nova Sião. E também sobre as contribuições financeiras, estão os dados da igreja aí, a conta lá no Banco Bradesco, você pode fazer a transferência eletrônica, você pode também trazer, também de segunda a sexta, das 13 às 17, as suas ofertas. E lembrando que domingo também, das 9h30 até 11 horas, nós estamos com o templo aberto. Então você pode também trazer a sua doação para a cesta básica e também a sua oferta para os dízimos e para as ofertas alçadas também. E aqui um agradecimento aos irmãos que têm ofertado, tanto para a ação social como ofertado financeiramente. A igreja tem se mantido fiel e graças a Deus por isso, e que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos, que mesmo neste momento de crise, os irmãos têm confiado no Senhor e sabem que do Senhor receberão o sustento necessário para passarmos por isso. Esses são os avisos. Logo mais às 19 horas, nós teremos uma mensagem de paz, uma mensagem de encorajamento do Tarcísio, que é o nosso vice-presidente. Então, reúna a sua família novamente às 19 horas e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, o link que nós disponibilizaremos durante o dia para que eles possam também ouvir uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento para a igreja e para todos aqueles que ouvirão. Deus nos abençoe e que o Senhor, vocês tenham um domingo muito abençoado na presença do Senhor e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.